Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de AZ. Eu sou Azenilton Prado e tenho o prazer de receber hoje o locutor Jovelino Moreira, que é uma voz conhecida na região de Encruzilhada, principalmente. Jovelino, é uma satisfação te receber aqui no nosso podcast. Fique à vontade, a casa é sua. Uma boa noite. Olá, amigo, muito boa noite. Te parabenizar aí pela iniciativa do podcast, né? E desejar aí muito sucesso aí no seu trabalho. Jovelino, você dispensa apresentação, o pessoal aí da região de Encruzilhada, norte de Minas, Vitória da Conquista, aí nesse entorno do Sudoeste, já conhece essa voz marcante sua. Mas nos conta, para quem vai nos assistir e ainda não conhece você, como surgiu sua ligação na comunicação? Ô, Azenilton, a comunicação, esse interesse pela comunicação, começa como a vida de todo mundo, né? Na adolescência você começa a descobrir, começa a gostar de música, cada um no seu ritmo, né? E eu, na minha adolescência também, eu me apeguei a essa questão da música, comecei a ouvir rádio, comecei a gostar de locução, né? Aí comecei a participar da Igreja Católica na época, lá também tinha um sonzinho da igreja, a gente fazia locução no sonzinho da igreja, participava nas apresentações da igreja também, na comunicação das apresentações da igreja, cantava também na igreja, então, mais ou menos foi por aí que começou esse interesse aí pela essa questão de locução. E em seguida veio a questão de trabalhar em som público, aquele somzinho de prefeitura, som de rua. Fiz também aquela apresentação de som volante. Então, até que surgiu aqui a rádio Gaivota FM, né? 87,9. E estamos aí nessa luta, a luta não para. E para os nossos ouvintes que são dessa década recente agora, Jovelino, que está aí em torno de seus 20 anos, que não conheceu esse som de rua, explica para a gente como funcionava esse sistema de som. Ô, Zenilton, era comum as cidades naquela época, eu não sei se ainda existe alguma cidade que faz isso, colocar aquelas caixinhas de som nos postes da cidade. E aí tinha uma central, que era tipo um estúdio de rádio hoje, que ficava centralizado, localizado em algum lugar, ou numa secretaria, ou na prefeitura, aqui no caso de Encruzilhada era na prefeitura. E aí era uma programação normal, você fazia as divulgações dos projetos, né, da prefeitura, todas as informações da prefeitura, e você tinha a programação musical também. Aí a gente fazia essa locução, a diferença desse som de rua, naquela época, para a rádio, hoje é que você tinha aquele som nos postes lá, você fazia a locução, quem tivesse ali nas proximidades onde é que tinha uma caixinha, ouvia. Quem não tinha, não tinha como você ouvir as pontes de rua da cidade, não tinha como ouvir porque nem sempre tinha postes em toda a rua, tinha caixa de som em todos os postes da rua. Era mais ou menos assim. Era a única diferença. Quem estava distante não conseguia ouvir, porque não era como o rádio hoje, que você vai lá, sintoniza, você mesmo controla o volume, se está alto, se está baixo. Quem estava na rua ouvia as divulgações, mas era muito, muito interessante. Jovelino, hoje com a mudança, com essa questão mais tecnológica, com a informação na palma da mão, qual a sua opinião? Antigamente tinha essa ligação melhor com o público, o locutor era mais ligado ao público do que hoje? É assim, tem um lado bom do passado e tinha um lado ruim. Como hoje também tem um lado bom e um lado ruim. Naquela época do passado, você tinha um contato com o pessoal, você tinha mais credibilidade, né? Os locutores tinham mais credibilidade naquilo que falava, que era a verdade. Quando o locutor falava, era a verdade, né? Hoje, com a internet,
essa coisa ficou mais fácil a questão do contato. Eu acho que hoje o contato com o público é mais fácil, né? Você tem aquele dia a dia, o contato mais fácil com quem está te ouvindo, por causa da internet. O cara pode mandar um zap, você pega aquela mensagem dele ali, já olha, já responde para ele. Hoje, com a internet, é mais fácil nesse sentido, né? Você tem um contato mais próximo. Mas naquela época também era bom, porque tinha muita credibilidade as informações, a comunicação daquela época. Eu tive o prazer de receber aqui no Papo de AZ, Matheus Lírio, e a gente conversou bastante sobre essa questão dessa ponte que teve entre a rádio e depois a internet. Quais foram os desafios que vocês tinham antes da internet? Aí que era o problema. Na época do rádio, antes da internet, quer dizer, a internet já existia há muito tempo. Eu estou dizendo assim, quem teve acesso a ela, aqueles municípios menores, eles foram tendo acesso a essa rede social com o passar do tempo. Então, qual era a dificuldade daquela época? Naquela época, você tinha que comprar o CD, você não tinha facilidade, o acesso à música, como tem hoje, o acesso à informação, como tem hoje. Naquela época, tudo era mais difícil. Para você obter informação, para você fazer uma programação musical atual, era complicado, porque você tinha que comprar CD. Isso nós estamos falando ali já recente também, porque bem antes disso aí tinha o LP, né, que era mais complicado ainda para trabalhar e para conseguir. Então, essa foi a dificuldade que foi enfrentada lá no passado, que hoje, né, é bem diferente, que hoje você tem aí as informações, basta você dar um ok ali, você já tem as informações na mão. Você quer uma música recente, se um ouvinte pedir uma música que não estiver aqui na programação, rapidamente eu já posso pesquisar ali e tocar a música para o ouvinte na mesma hora. Então, esse foi o lado bom da questão das redes sociais. E você acha que ainda hoje a rádio mantém essa relevância frente às redes sociais? Olha, existe um problema hoje na rádio, é o seguinte, você hoje, o ouvinte hoje, ele tem, se brincar, ele tem as informações primeiro do que o comunicador, que ele está ali ligado o tempo todo, a informação que chegou, ele pega a informação. Então, mais uma vez lembrando, né, as redes sociais ela ajudou muito você conseguir essas informações para passar para o ouvinte. Ela foi ótima. Mas tem esse problema de você, de todo mundo estar ligado ao mesmo tempo, e talvez o que você queria botar como exclusividade já não é mais exclusividade para ninguém, né? Então, essa é a dificuldade a dificuldade não, né? Digamos assim, essa é aquela questão de você não ter mais, se você tem que ser ágil, rápido, senão você não consegue passar a exclusividade. Alguém já vai ter aquela informação antes de você. As décadas sua como comunicador, o que mudou no perfil lá na década de 90 para hoje? Você fala no perfil Dos ouvintes. Do ouvinte. Essa questão do ouvinte, naquela época, né, você tinha um ouvinte ali mais fiel, era um ouvinte mais fiel, e você tinha essa credibilidade do ouvinte, essa fidelidade do ouvinte. Hoje, com a rede social e com essa questão da comunicação, alguns comunicadores se deixar levar pela emoção aí, pela questão política aí, então o locutor perdeu um pouco, alguns locutores perderam um pouco essa credibilidade, porque alguns estão envolvendo nessa área política. E como nós que somos comunicadores, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos pessoas que ouvem a gente dos dois lados. Então a gente tem que ter essa cautela com o ouvinte para a gente não tomar partido, entendeu? Para a gente não tomar partido, para a gente fazer o programa para agradar a todos, porque quem está do outro lado lá tem seu direito de escolha, seu direito de ouvir, aí você quer passar uma imagem que talvez não é a que vai agradar lá
um dos ouvintes, de um lado ou de outro. Então, você tem que mestrar essa questão aí para poder fazer um trabalho bem feito e com credibilidade. Agora, você tinha essa fidelidade do ouvinte naquela época. Que hoje o ouvinte tem variedades também de outras emissoras de rádio, sai pesquisando, sai ouvindo. A sua programação tem que ser boa, senão você não agrada e você perde terreno. A gente acompanha o avanço da informação e hoje ela chega de forma instantânea e a todo segundo. E você falou muito bem sobre a credibilidade que se tinha antigamente e que hoje é mais difícil manter. Como um comunicador, Jovelino, com tanto tempo, né, com a trajetória tão longa na voz, de estar levando a informação, lidar com as informações falsas, as famosas fake news que hoje chega a todo momento, principalmente nos grupos de WhatsApp. Esse é um dos problemas, Agênio. Esse é um dos problemas. Essa questão da informação, dos fake news, né, das notícias falsas, ela tomou um rumo muito abrangível, assim, ela conseguiu crescer muito, né? E aí, como eu estou falando, existe alguns comunicadores que não têm a responsabilidade de fazer uma comunicação séria, né? E principalmente as plataformas, né? Elas têm hoje essa facilidade de passar informações falsas porque ela não tem a responsabilidade que uma rádio tem. Eu acredito que a rádio ainda é um veículo de comunicação de credibilidade, porque o veículo de comunicação ele tem que passar fatos verídicos, né? Ele não pode criar fatos, ele pode até opinar sobre algum fato, que aí, às vezes há uma confusão entre essa situação, que existe um fato, um comunicador, ele dá sua opinião, manifesta sua opinião favorável, e outro comunicador pode manifestar sua opinião contrária. Isso pode acontecer na comunicação, porque talvez um concorde, outro discorda. Mas tem que existir o fato. E isso o rádio tem que ter essa responsabilidade. Você só pode manifestar sua opinião em cima de fatos. Diferente dessas plataformas, que elas podem criar fatos, que elas não têm essa responsabilidade, esse compromisso com a verdade. Então, essa questão de fake news hoje, ela fez essa confusão. Por causa desse tipo de comunicação, que é mais fácil, hoje todo mundo pode se comunicar nas redes sociais e passar qualquer informação, aí por isso que acabou abrindo brecha para descredibilizar os veículos de comunicação séria, entendeu? Mas eu acredito que a rádio tem essa responsabilidade, tem esse compromisso de relatar fatos verídicos, né? E frisando mais uma vez, opinar sobre um fato é direito de qualquer comunicador. Cada um pode tomar seu rumo, favorável a ele ou contrário. Agora, não pode criar o fato. O fato tem que existir. Muito bem, Jovelino, é exatamente isso. E a gente tem muita informação distorcida e, com certeza, as vozes que a comunidade, que a sociedade acreditam precisam levar a verdade dos fatos. Vamos entrar um pouquinho na outra vertente sua, que foi a música. E aí, eu acredito que poucas pessoas vão saber que você também se aventurou nos palcos. Conta pra gente como foi. Tudo começou com você, né? Tanto a comunicação como a questão da música foi na igreja, né? Na igreja você fazia a comunicação, você tinha a apresentação e a música também, né? Na época eu fazia parte da igreja, né? Tinha um rapaz que tocava teclado, era um músico excelente, que era chamado Carlinhos. Ele criou um coral, formou um grupo enorme, participei de coral, cantava músicas normal também, individual também. Começou por aí. Depois formou um grupinho de música mundana aqui, de forró. Aí comecei a cantar também, aventurar, né? Cantar não sei cantar nada. E outra coisa que eu faço também, eu costumo criar letras de músicas também. Eu já fiz algumas composições, alguém de igrejas, de uma moça mesmo da igreja que participava da igreja evangélica,
que eu fiz uma música, né, uma composição para ela, e ela cantou na igreja. Pouca gente às vezes sabe porque a gente faz e entrega para lá e a pessoa vai cantar, entendeu? Mas eu também tenho essa facilidade de criar uma música, de fazer uma música, né? E agora ficou mais fácil ainda, por incrível que pareça. Naquela época eu acharia mais difícil você fazer uma música do que hoje. Hoje tem muito mais facilidade para você fazer uma música, você pode adquirir a ajuda, né? Dessa questão aí das redes sociais. Essa parte aí eu não conhecia, não, que você também era compositor. Faço. E tem algumas. Eu tenho até algumas assim, já com instrumento e tudo já gravado, assim, mas fica para mim, tá comigo só. Não divulguei, não. Eu sempre, quando eu recebo convidados aí da cidade de Encruzilhada, Jovelino, eu sempre gosto de ressaltar os talentos que tem aí na nossa cidade, na região, que são escondidos, né, que ficam escondidos da sociedade. E aí, sem uma oportunidade, né, de mostrar, aí é um lugar que tem gente muito talentosa. Com certeza. Aqui nós temos aqui boas pessoas, bons músicos aqui, entendeu? Aqui em Cruzilhada. Mas é essa velha história, né? Às vezes você tem o talento e às vezes não tem a oportunidade, né? Infelizmente é assim. Às vezes tem coisa até pior que faz sucesso e tem gente boa aí parada no tempo. Eu fico observando aí alguns programas. Não me lembro aqui o nome de alguns programas, mas eu lembro de Raul Gil, por exemplo, e outros programas aí. Quantos talentos não vão naqueles caras, moço? Quantos músicos excelentes ali, uma qualidade de voz excelente, mas simplesmente participa de valores ali, um calor ali, sei lá, e não cresce porque realmente vai depender de parte financeira para você fazer a gravação, de um produtor, né, de alguém para fazer essa parte aí, que é levar seu nome para lá. Mas que nós temos hoje no Brasil, muitas pessoas, encruzilhada, falando de encruzilhada, tem uns meninos bons aqui em música, né? Mas é como nós estamos falando, fica por aqui mesmo porque não tem essa oportunidade de desenvolver, de sair na grande mídia e fazer sucesso aí fora. Até mesmo por dois motivos, porque não vai para a mídia e segundo porque vai depender também da parte financeira para você produzir seu próprio trabalho. Qual é a diferença, meu amigo, de pegar o microfone no palco ou na rádio? Qual a diferença? Aonde você se sentiu mais desafiado? Eu acho que o palco é mais desafiador. O palco eu acho mais desafiador, porque você na rádio aqui, você pode ter uma base de trabalho, você pode até ter uma planilha ali para você seguir alguma coisa, entendeu? É, é, e você vai falar, a pessoa vai ouvir, se discordar, no máximo que pode fazer é mandar mensagem ou coisa desse tipo. E você no público ali, você tem que ter essa preocupação do trabalho que você está fazendo, nas palavras, no erro de palavras, entendeu? Porque se de repente alguém pode te corrigir ali próximo do palco mesmo, gritar e falar alguma coisa, rapaz, não é assim, não é isso aqui, entendeu? Mas eu não tenho essa preocupação de falar em qualquer lugar, não, tanto faz no rádio, na imagem, que nós estamos aqui uma coisa gostosa também. A rede social nos dando aqui um prazer enorme, que é essa de comunicar aqui, entendeu? Isso é muito bom, né? E como eu disse para você no começo, e parabéns também pela sua iniciativa, porque isso aqui está aí no Brasil inteiro, todo mundo fazendo, e fazer um trabalho desse aqui também não é fácil. Aqui já é imagem, já é imagem e áudio ao mesmo tempo, não é isso? E lá no palco, você já vai estar de frente a frente com o público. Mas eu não vejo dificuldade nisso. Agora, eu acho mais desafiador o palco. E falando um pouquinho sobre a questão musical, você que está aí já há um bom tempo nesse ramo, é, como você vê hoje a música brasileira? Ela perdeu um pouco da identidade cultural? Olha, em matéria de cultura, ela perdeu.
Agora fica confusão, na verdade. Fica confusão. O que era cultura no passado, que era só aquilo considerado legalmente cultura, né? Hoje modernizaram essa cultura, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que perdeu aquela coisa, aquela essência daquela, por exemplo, a música mesmo. A música ela tinha que ter uma letra, ela tinha que ter uma história, ou ela tinha que falar de algo interessante. Hoje a música ela pode falar qualquer baboseira, pornografia, às vezes, está fazendo sucesso hoje, entendeu? E aí tem muitas coisas hoje que é considerado cultura, que a gente não pode nem questionar, e é considerado cultura. Mas eu acho que perdeu. Naquela época o trem era mais puro. E você acha, pegando um gancho sobre essa questão cultural, da contemporaneidade, você acha que a sociedade atual, em comparação com as décadas anteriores, mudou? E mudou para pior ou para melhor? Eu acho olha, na verdade, houve uma mudança, né? E a população, o povo, às vezes até teve que aceitar essa mudança. Está sendo forçado a aceitar essa mudança. Quem não concorda, né? Aqui nós estamos falando de quem não concorda. Né? E quem concorda foi no embalo e aceitou. Mas realmente há uma diferença entre o passado e o presente. Dentro dessa percepção, hoje a gente vê um acirramento muito grande, tudo é muito polarizado e politizado. A questão do debate público, na sua opinião, ficou mais intolerante? Rapaz, demais. Mudou demais. Hoje você está doido. Hoje, se brincar, as pessoas estão indo nos tapas, virou tipo uma guerra, entendeu? É, é, eu acho que há um tempo atrás tinha aquela questão de cada um tomar seu rumo, politicamente você defendia um, o outro defendia o outro, mas as pessoas se respeitavam mais, entendeu? Hoje as pessoas querem forçar você a aceitar uma opinião que é dele, que ele acha que é melhor, então é melhor para ele, aí você tem que seguir porque é melhor para ele, porque não existe isso, de você achar que as pessoas têm que seguir a sua opinião, a sua decisão. A decisão é sua, é melhor para você, pronto. Fique com o que é melhor para você, mas respeita a opinião do outro, respeita a decisão do outro. E isso hoje não acontece, entendeu? Olha, e sinceramente eu vou dizer para você uma coisa, eu acho que tudo isso começou. Nós falamos agora há pouco de fake news. As pessoas em 2019, até 2019, poucas pessoas sabiam o significado da palavra fake news. Porque naquela época não tinha tanta mentira. Outra coisa também que aconteceu é essa questão, as pessoas aprenderam a mentir, né, para poder defender o político do seu interesse. E aí, como eu disse para você, em 2019, até 2019, pode observar para você ver, poucas pessoas sabiam o significado da palavra fake news. Aí, de daí para cá, todo mundo ficou sabendo que começou a aparecer muita mentira. E aí criou essa questão de fake news para dizer que não, é só uma notícia falsa. Né? E aí, por causa disso, nós estamos aí hoje nessa questão que polarizou essa coisa. E hoje o problema, Azenildo, é que hoje nós estamos refém dessa situação, porque hoje todo mundo tá deixando se levar por essa questão política. Nós temos aí alguns membros da justiça também se deixando tomar por essa questão de emoção política, né? Nós temos aí religiões, uma coisa que eu acho errada, eu acho erradíssimo. Religião tomar partido. Eu acho que um membro de uma igreja, ele tinha que. Aquela história que eu te falei no começo, como comunicador, nós temos que entender que quem está do outro lado do rádio, ele pode ser de um lado ou ele pode ser do outro. Então, eu tenho que estar neutro nessa situação. A mesma coisa, eu acho que um pastor, por exemplo, de uma igreja,
ele tinha que estar neutro nessa situação política. Porque na igreja dele não tem só membro de um lado, tem membro de um outro. E se ele toma partido, poxa, eu não acho correto. Principalmente a religião, eu não acho correto ela tomar partido. Hoje a gente vê muito essas situações de atritos e dificuldades de compreender a visão como um todo. Cada um está seguindo aquela visão que acha que é a correta. Na sua opinião, na sua convivência, você acha que as redes sociais têm inflado esse tipo de comportamento? Sim, do jeito que a rede social ajuda, né? Ajuda para o bem, ela contribui também para o mal. Isso vai ser em qualquer lugar. Até se você analisar, na vida tudo é assim. Se você olhar um distrito, ele é um distrito de pessoas de um ciclo de amizade, de família, todo mundo se respeita. Aí, quando esse distrito começa a crescer, aparece uma escola, aparece um posto de saúde, que é uma coisa boa, mas você pode observar que começa a chegar para esse distrito uma droga, começa a chegar para esse distrito certas coisas, entendeu? Assim, a mesma coisa é a rede social, né? Ela ajudou muito, mas infelizmente, para quem não está preparado para ela, acaba se envolvendo nessa questão aí desses conflitos, né? Você trouxe muito bem sobre essa questão de quem usa a comunicação, como você citou aí alguns locutores, alguns comunicadores, pastores, que faz uso da comunicação no intuito de gerar ou defender um lado político ou outro. Você acha que essa questão ela é mais generalizada ou são pontos mais isolados ali? Por exemplo, é um em 10, um em 20, por exemplo, ou isso está mais acirrado, tanto para um lado, tanto para o outro? Para medir essa porcentagem, ela é complicada, mas a gente percebe que é bem mais do que antes, do que um tempo atrás, né? Falando aqui de pastores, a gente vê também alguns casos, até alguns padres também falando ali. Eu não estou nem falando que é o lado que ele está, se é de direita ou se é de esquerda, mas às vezes toca nesse assunto também. Mas a Igreja Católica, padres são poucos. Mas os pastores, eles deixaram se levar demais. E às vezes até por uma ilusão. Porque quem eles defendem, que diz que defende a pátria, que defende essa coisa, né? A gente vê que não é nada disso. Quando começa a aparecer as descobertas, você vê que não é aquilo. E aí, mas eu acho que aumentou. Eu acho que é bastante. A porcentagem é bem alta de pastores que se deixaram levar por essa coisa que não é o correto. E outra coisa que eu observei na eleição passada, não sei como vai ser nessa eleição agora, por causa disso, por causa desse envolvimento, dessa paixão, né? Eu falo até tipo idolatria, eles estão compartilhando mentiras. Porque você pega uma informação ali que você não tem certeza se é verdade, e você compartilha ela para poder ajudar o lado que você defende, o seu candidato, você como pastor, como membro, mesmo que não seja um pastor, mas um membro de uma igreja, você está compartilhando mentira. Então, isso está sendo um problema que eu vejo nas religiões, nas igrejas, nos membros, né? As religiões não, nos membros. Eles estão deixando se envolver por essa questão aí, às vezes estão indo para um lugar muito complicado, dessa questão de você compartilhar uma coisa sem ter certeza que é verdade. Ah, mas vai favorecer o meu candidato, mas em nome de seu candidato, você está compartilhando uma mentira e seu compromisso com Deus. Eu acho que caberia mais uma reflexão, né, dos membros se o que eles estão fazendo é correto. Se achar que é correto, vai por aí, continua fazendo. Eu não acho certo você, como membro, primeiro envolver com a política, até mesmo porque
vários versículos da Bíblia fala que isso não é o correto. Tem partes na Bíblia que fala que maldito é o homem que confia no outro. Então nós não devemos dar crédito nem a um e nem o outro. O correto de um evangélico seria ficar fora dessa lambança, entendeu? Mas envolvendo demais. Jovelino, ao longo da sua trajetória como comunicador, você percebeu com certeza que a formação do indivíduo passa muito pela família. É o que sustenta, o que dá diretriz ou direção ao indivíduo. Como está a formação hoje, na sua visão, se você se comparar, por exemplo, lá com o início da rádio, na década de 90, Você fala em relação à família. em relação à família, como as famílias estão se comportando hoje, em relação a 20 anos atrás, por exemplo? Naquela época era um comportamento mais respeitoso. As famílias se respeitavam mais. Olha, existia fatos de desrespeito também naquela época, mas não como hoje, entendeu? Hoje tá mais, banalizou mais as coisas. E apareceu muitas mudanças também que fez com que as pessoas tomassem esse rumo, entendeu? Achou que tudo hoje as pessoas acham que tudo hoje é mais natural, é mais aceitável, e aí acaba ficando dessa forma. Eu acho que hoje está mais assim, liberal, digamos assim. As pessoas estão mais à vontade, estão mais liberal, nada mais incomoda, nada mais é errado, né? E naquela época, eu lembro, na época do meu avô, por exemplo, tinha mais respeito, o pai, o filho, coisa que não é mais hoje, entendeu? Família não é mais, não tem mais aquele respeito. Isso aqui eu não estou generalizando, né? Estou colocando aqui as exceções, né? Mas eu acho que hoje é bem mais, viu, Zenilton? Hoje, essa questão de família hoje banalizou bastante. Você acha que o ser humano hoje ele está mais individualizado e talvez isso explica esses comportamentos diferentes? Hoje é. Não, na verdade, hoje as pessoas são mais em questão de se preocupando mais com si, entendeu? Eu não sei como que era, assim, quando eu me tornei adolescente, eu já percebi que isso já é uma natureza da própria pessoa, né? Cada um tem interesse bem mais por si do que pelo outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos que tratar o outro como se fosse nós, né? É, é, é o nosso próximo. E esse nosso próximo é digno de respeito, de consideração, assim como nós também. Mas eu acho que é isso, né? Na verdade, eu acho que aconteceu essa questão de banalizou mais a coisa e tomou esse rumo aí que hoje a gente está vendo aí. Infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, ninguém pode fazer muita coisa, porque já é natural da mudança da era, entendeu? E se você tivesse a oportunidade de deixar uma palavra, um conselho que seja para a geração atual, qual você deixaria? Você está falando em matéria de jovens ou de todo mundo? De todos, dessa galera aí que vai nos acompanhar aí de 15 anos acima. É assim, na verdade, eu acho que hoje as pessoas têm que ter uma certa cautela. O cara que é jovem, você que é jovem, por exemplo, fugir dessa questão de envolvimento, né? Você que tem. Aqui não tô dizendo quem tem e quem não tem, eu estou dizendo você que tem. Evita mais essa questão de se envolver com droga, né? O jovem que está aí na escola pode continuar estudando, porque nós vamos ter um tempo muito, muito difícil para quem está na adolescência agora e vai desenrolar daqui para frente. Tudo vai ser bem mais concorrido. Até o emprego vai ser mais bem concorrido. Então,
essa idade que você falou de 15 anos, em torno de 15 anos acima, olha, o conselho que eu daria é estuda e fuja dessas coisas fáceis aí do mundo, dessas ilusões aí de envolvimento com qualquer coisa, de baderna, de bagunça, de droga, de bebedeira, né? Socialmente, não tem nada contra quem bebe, mas para exagerar, eu não aconselho, não. Verdade, bem importante essa fala sua, que tudo em excesso é sobra, né? Já dizia nossos avós, nossos pais, nos conselhos que nos davam. Jovelino, aproveitando esse clima de Copa do Mundo, vamos fazer uma jogadinha rápida aqui, em apenas uma palavra. A gente está caminhando para o nosso final do nosso bate-papo, esse bate-papo fantástico, trazendo um pouco da sua história, da sua visão de sociedade, fazendo esse paradoxo que eu gosto muito entre décadas, e isso ajuda a essas novas gerações a entender um pouquinho toda essa história de onde veio e como evoluiu a sociedade. Rádio ou internet? Rapaz, eu opto pela rádio, mas acho que a gente não consegue viver mais sem a internet hoje. Comunicação antiga ou a moderna? A moderna, porque, infelizmente, nós não temos também, é a questão da internet, está sempre ligada a tudo. A moderna nos facilitou para a gente. E uma qualidade essencial para o comunicador? E agora é credibilidade. Um valor que a sociedade perdeu e precisa recuperar. Rapaz, essa questão que nós falamos aí, né? Essa cautela aí, a credibilidade também, as pessoas precisam recuperar essa credibilidade. O que Muriel, representa a família para você em uma palavra? a família da gente sempre é um porto seguro, né? E um grande aprendizado que você aprendeu durante a vida? Respeitar as pessoas, falar a verdade, assim, coisas desse tipo. E como um homem nunca deixa de sonhar, um sonho que você ainda não, ou um sonho que você deseja realizar? Rapaz, a gente nunca deve parar no tempo e achar tô realizado, porque a gente vai sempre querer alguma coisa, não adianta. Mas eu não tenho assim eu sou contente com Deus, com o que eu tenho, com o que eu conquistei. O que vem pela frente é lucro, não pode estabilizar, você não pode parar, porque se você parar também, o que você conquistou, você acaba perdendo. Meu amigo, foi um prazer te receber aqui no Papo de AZ. É sempre um prazer mesmo ouvir histórias marcantes. E eu sempre falo, Jovelino, que esse espaço é um espaço aberto de fala, de pessoas que traz ensinamentos e histórias que ajuda a sociedade a compreender um pouquinho sobre, nesse caso hoje, sobre comunicação, né, sobre como desenrolou e desenvolveu a comunicação ao longo do tempo. E você nos proporcionou essa história de vida sua fantástica. E eu só tenho que te agradecer e passo para você deixar as suas considerações finais. Fique à vontade aí, pode mandar abraço, beijo para quem você quiser. Fique à vontade. Angelito, agradecer a você, parabenizar você pelo podcast, né? E agradecer também aos que estão nos assistindo aí, nesse momento, né? Que Deus abençoe a todos, muita fé para todo mundo, muita dedicação. E agradecer, né, a todos. Não tem muitas palavras assim para que a gente fica muito satisfeito com esse momento que nós estamos aqui, entendeu? De comunicar. É uma forma de comunicar. Comunicação não é só rádio, é televisão, é isso que nós estamos falando aqui, é você bater um papo com um amigo, é uma forma de comunicar também. O mais forte abraço a você e agradecer mesmo de coração.
Valeu, Jovelino. Muito obrigado pela sua presença aqui. Aos nossos ouvintes, curta, compartilhe essa informação, essa história de Jovelino. Para quem não conhece ou não conhecia a história de formação de Jovelino Moreira, vai ser uma boa oportunidade para conhecer. Jovelino Moreira, que é voz marcante na região sudoeste, ali, principalmente na região de Encruzilhada, Bahia e norte de Minas. A todos vocês, o meu muito obrigado, fiquem todos na paz e até o próximo.